Romanos 5, versículos 12 a 21. Nós começamos esse capítulo tão maravilhoso falando ainda, do mesmo tema que a gente já vem falando da justificação pela fé. E a gente viu quais os benefícios, quais todas as bênçãos que uma vida tem que foi justificada pela fé. E a gente viu uma série de coisas boas que vêm para a nossa vida quando a gente crê no Senhor Jesus, que foi a paz com Deus, o acesso que a gente tem a Deus Pai constante, direto. A gente viu como a gente tem a esperança da glória. Quando nós morremos, nós temos essa grande esperança e Deus ainda usa as tribulações na nossa vida, que a gente não gosta, que a gente julga ruim, mas Ele usa para produzir algo bom em nós. A gente viu perseverança, um caráter aprovado e esperança. E Paulo ainda falou mais, nós temos o amor de Deus derramado em nossos corações. Estamos livres da ira e reconciliados com Deus. Tantas bênçãos que nós podemos desfrutar. E hoje nós vamos falar um pouco da teologia, da lógica que Paulo traz, mas não podemos esquecer o essencial. Nós vamos falar da grandeza de Jesus, em nos dar um presente tão grande que é a justificação. Nós vamos ver um contraste entre Adão, o primeiro homem, e Jesus, o novo homem. E como através de um homem só, veio, através de um ato desse um homem, veio algo ruim, e através de um homem só, Jesus, e o ato dele veio algo infinitamente melhor e bom. E quando a gente fala de filme, fala de livro, quando a gente fala de uma sequência, geralmente essa sequela, o segundo, terceiro filme, o que seja, não é tão bom quanto o primeiro. Mas na história de Deus, o segundo é infinitamente melhor, É muito mais. Então a gente vai ver isso na comparação de Adão e Jesus. E a gente vai ver, podem até prestar atenção quando a gente for ler, quantas vezes fala de muito mais. Então a sequela, nessa história de Jesus, da redenção, é muito melhor do que todos os filmes que a gente possa conhecer. Vamos ver então os versículos de 12 a 14 e falamos primeiro do pecado no mundo, versículo 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Bom, vamos falar então desse pecado, do pecado original. Ainda pensando em filmes, uma época teve muitos filmes origens, Vamos voltar à origem daquela ideia, daquele filme. E da mesma forma a gente precisa voltar à origem, A gente vê como a situação está hoje, muita gente se pergunta como a gente chegou nesse ponto, Que o mundo está desse jeito. Precisamos voltar ao começo. Precisamos voltar à origem do pecado. Como que tudo começou? De onde veio o pecado? E a Bíblia nos fala, não só aqui, em vários lugares, que o pecado entrou no mundo através de Adão, através de um ato de um homem só. Adão desobedeceu uma ordem explícita de Deus, aquilo que ele não deveria fazer. E as pessoas às vezes olham e falam, mas que Deus maldoso, um estraga-prazer, Ele proibiu de comer daquela árvore, do conhecimento do bem e do mal. Porém, a gente não pode esquecer que Adão tinha toda a liberdade naquele jardim, Ele podia desfrutar de todas as coisas que Deus criou e mais ainda da presença de Deus, da comunhão diretamente com Deus. Então Deus não era maldoso em proibir uma coisa. Ele simplesmente deixou naquele jardim uma opção.
Porque o verdadeiro amor sempre exige uma escolha, né? Você tem que escolher o amor. Se alguém é forçado para amar, não é amor, né? Não existe verdadeiro amor se você é forçado. Deus não criou um exército de robôs que falam, nós te amamos, né? Ele quer que nós amemos o Senhor de livre e espontânea vontade. Então, por isso, no jardim, ele deixou uma opção. Nós hoje temos uma opção de amar o Senhor ou não amar o Senhor. E os mandamentos, todos eles, Deus só nos deu, não para estragar o nosso prazer, mas para nos proteger. Porque Ele sabe que existem muitas coisas por aí, que se a gente for, eu vou querer experimentar de tudo que tem, vamos destruir a nossa vida. Então Ele quer nos proteger através disso. Então, um homem, um ato. E a gente fala, mas e Eva? Mas ela que comeu primeiro. Porém, a Bíblia faz a distinção que Adão fez isso sabendo, conscientemente, né? Ele sabia dessa, né, da ordem explícita de Deus e ele foi contra aquilo. Eva foi enganada pela serpente. Adão fez sabendo de tudo que ele estava fazendo aqui, deliberadamente comendo. Então, Paulo, voltando aqui para o nosso texto, fala, por causa de um homem, por causa de um ato, o pecado entrou no mundo. E aí ele focou no resultado. Qual o resultado? A morte entrou no mundo também. Porque Gênesis 2:17, o que Deus falou? No dia em que dela comer, né, dessa árvore, do fruto da árvore, certamente você morrerá. Ele morreu naquele momento? Fisicamente não, né? Mais tarde, mas ele morreu espiritualmente naquele momento, que a morte espiritual é a separação de Deus, né? Ele experimentou ali a quebra da comunhão, né? E a gente vê todas as consequências, né? Queria se esconder, né? Percebeu que estava nu, então várias implicações ali. Todos que nasceram depois, né? Todos os filhos dele, e netos, e bisnetos e tudo mais, herdaram essa mesma natureza, a natureza pecaminosa. Todos nós já nascemos pecadores por causa de um ato que Adão fez. E aí a gente vê o grande problema. Por isso ninguém faz o que está certo, né? Ninguém faz o que é correto. E já começa com bebês, né? É claro que a gente entende que bebês são dependentes, Deus fez os bebês assim, mas mesmo assim, de forma bem fria, vamos dizer assim, você olha para um bebê é a pessoa mais egocêntrica que tem, né? Eu quero uma mamadeira agora, eu quero a sua atenção agora, eu não estou nem aí como você se sente, se você está cansado, né? Ou cansada, eu não ligo para as suas necessidades, eu ligo para as minhas, né? E, obviamente, Deus fez o bebê assim também para criar esse laço, mas, né, mostra o que o bebê e qualquer pessoa, qualquer um de nós tem por natureza dentro de nós. Mas também, dá um pulo um pouco para frente, né, mais alguns anos para frente, nenhuma criança você precisa ensinar para fazer o que é errado, né, para fazer o que é proibido. Não precisa ensinar a mentir. Eles aprendem na escola. Não, pode isolar aquela criança na mata, também vai começar a mentir. Também vai começar a querer pegar, né, aquele brinquedo do amiguinho. Porque está dentro de nós, né? Nós já nascemos assim. Mas alguém, claro, hoje em dia mais ainda pode dizer, mas não, eu não aceito isso. Eu não sou pecador. Está me chamando de pecador, de pessoa ruim, né? Eu não sou assim. Então vamos focar só o resultado. Qual o resultado do pecado? É a morte. Então, será que isso existe? E Paulo fala, considera o resultado, tem o reino da morte. A morte reinou, né? A morte é a evidência que todos pecaram. Ninguém consegue escapar à morte. Até os bebês, vamos dizer, inocentes, nascem e morrem. É um reino terrível, é um reino opressor. Se você olha para o poder da morte, a gente tem aqui, nesse planeta Terra, uma taxa de mortalidade de 100%. Né? Tirando poucos que a gente tem na Palavra de Deus, mas aí seria 99,999, vamos dizer, 100% de mortalidade. Todos morrem, né? O que mostra
que todos são pecadores. Só não morreria alguém que não é pecador, que não nasceu, né, com essa natureza. A morte é a evidência que tem esse reino terrível e opressor. E a gente se alegra com cada bebê que nasce, e às vezes as mães, né, os pais ficam preocupados, será que principalmente, né, quando vem com alguma dificuldade, um desafio, né, será que vai viver ou vai morrer? E bem friamente a gente poderia dizer, certamente vai morrer, porque um dia vai morrer, né? A questão é quando. Todos que nascem nessa terra, um dia vão morrer, porque esse é o reino da morte que entrou por causa de Adão. Nós ainda chamamos essa terra de terra dos viventes, né? Mas, olhando dessa forma, seria a terra daqueles que estão morrendo, porque para cada um de nós é só a questão de quando a gente vai fechar os nossos olhos aqui nessa terra. Então, esse reino entrou por causa de Adão. E nós morremos por causa do pecado dele. Nós morremos por causa do pecado que entrou nesse mundo, porque nós herdamos essa natureza. Nós, se queremos ou não, somos filhos e filhas de Adão. As pessoas falam, eu não, Adão nunca existiu, eu vim do Big Bang. Tá, pergunta, você morre? Vou morrer, né? Como todos morrem. Então, você é descendente de Adão. não tem dúvida nenhuma. Nós morremos por causa do pecado dele. E nem, como muitas vezes a gente pensa, e também é certo falar, mas não é, na verdade, por causa do nosso pecado que a gente vai morrer. Nós somos mortais desde que nascemos, né? Somos seres mortais desde que a gente abriu os nossos olhos nesse mundo, antes de poder cometer qualquer pecado. Então, já que a morte é o resultado do pecado, e nós, nos primeiros segundos, nem conseguimos cometer um pecado ainda, mas já éramos mortais. Então, nascemos pecadores. Nós pecamos em Adão. Adão é o representante da raça humana, de todos nós. E aí pode alguém protestar novamente, né? Não, eu não tenho representante nenhum. Eu sou eu, né? Ninguém precisa me representar. Bom, a gente pode até falar, é meio injusto, né? Pensar assim, eu sofrer porque Adão fez uma coisa errada, né? Valeu, Adão. Agora a gente está nessa daí, né? Porque você, Adão, fez aquilo. Mas, vamos pensar, Deus poderia testar cada pessoa individualmente. Qual seria o resultado? O mesmo. Ele chegaria na mesma conclusão. É pecador, né? Vamos um por um, você não quer ser representado por ninguém? Vamos ser sinceros, você teria feito a mesma coisa naquela ocasião. E se não fosse daquele jeito, seria de outro jeito. Você teria desobedecido também. Você não gosta de ser representado por ninguém? Bom, mas primeiro é a forma que Deus escolheu, né? Todos os seres humanos também compartilham as suas vidas. Ninguém é tão isolado, tão independente ou tão individualista como gostaria de pensar. Porque na raça humana, cada um depende um do outro, né? Hoje, duvido que qualquer um de nós nessa cidade poderia sobreviver sem um outro ser humano, né? Como a gente depende de alguém que oferece e fornece os animais já abatidos, né? Como alguém traz, sei lá, do litoral sul, né, frutas, e do mercado de São Paulo, frutas para nós, né? Como a gente depende de alguém que fornece água limpa, né, que fornece energia. A gente não sobreviveria sozinho, isolado, né? A gente precisa um do outro. E mais ainda, a gente precisa um do outro emocionalmente e a vida social, porque nós fomos feitos assim, né? E já que todos foram feitos pecadores por um homem só, então Deus pode, né, como Ele fez, trazer um homem só para reverter tudo aquilo, para nos salvar. E aí ninguém vai achar injusto e ruim, né? Se o pecado entrou através de um homem, também foi resolvido através de um homem, e a gente fala, tá bom, isso é um plano genial, né? Isso não é tão ruim assim. Mas um judeu ainda pode perguntar, e no versículo 13 a gente viu isso, né?
Mas o que a lei tem a ver, então? Onde está a lei? Porque se você quer condenar alguém e condenar alguém à morte, precisa ter alguma base, né? Ninguém pode ser condenado sem a lei, né? Como Deus pode sujeitar todos à morte sem uma transgressão? Porque é isso que a lei faz. Ela mostra uma linha. Se você ultrapassa essa linha, esse ato se torna ilegal, esse ato se torna um pecado, né? E a gente tem até no trânsito, né, vários exemplos de que antes não era uma né, transgressão, né, um problema para a lei. Hoje é. Você pega Alexandre Herculano, né, sentido Canal 3, alguns anos antes, era mão dupla, né? Hoje, se você tentar, você vai ter um problema com a lei, né? Se você for na contramão, porque é mão única. Então, ele fala, mas a lei só veio muito depois, né? Então, sem a lei não teria base para Deus condenar o pecador. Mas e aí? Então, Paulo fala, antes da lei, a morte já estava aí. E se a morte nos mostra que existe pecado, o pecado estava no mundo. O resultado do pecado já reinou todo o tempo, desde Adão até Moisés, quando a lei foi dada. Porque o pecado já estava no mundo todo esse tempo. Ele fala ainda não precisava nem ser uma quebra de uma lei, uma ordem explícita que Deus deu para Adão, por exemplo. Não precisava ser daquele mesmo jeito. Porque o princípio do pecado já estava no mundo, né? Mesmo não quebrando uma ordem específica, as pessoas já estavam se matando, né? Fazendo tudo errado, mostrando que o princípio do pecado estava em ação. Então, nós também não somos pecadores porque quebramos a lei, mas porque Adão já pecou e nós somos pecadores nele, né? Nós somos simplesmente pecadores por sermos descendentes de Adão. E você pecou através desse representante. Mas, né, versículo 14, tem um outro representante. Né? Existe um outro representante, aquele que haveria de vir. Bastante parecido, né? Vamos fazer uma comparação. É um tipo de Jesus, porém é tão diferente também. E nós vamos ver esse contraste agora. Então, versículos de 15 a 17, nós vamos ver esse grande contraste entre o ato de Adão e o ato de Jesus. Vamos ler? Entretanto, não há comparação entre a dávida e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa de transgressões de um só homem. Mas a graça de Deus, isto é, a dávida pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda para muitos. Não se pode comparar a dávida de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dávida decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dávida da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Lendo rápido, você fala, não entendi nada, vamos ler devagarinho, né? Vamos um por um, né? Cada um desses 3 versículos nos traz um contraste. Qual é o primeiro? Versículo 15, vou ler mais uma vez. Entretanto, não há comparação entre a dávida e a transgressão. Não temos nem como comparar o presente de Deus, né, que é a justificação pela fé, que hoje nós somos aceitos por Deus, e o ato de Adão, que foi a transgressão, o pecado. Não tem comparação, é um grande contraste. É você querer comparar uma bola de gude com o planeta Terra, né? Não tem comparação. Um só pecou, Adão, né? E o pecado entrou no mundo, a morte entrou no mundo e obviamente teve efeito para toda a raça humana. Um por um foi morrendo. Ele fala, né, aqui no decorrer dos tempos, pelos milênios, foi muita gente que morreu, né?
Nem sei se alguém já fez esses cálculos, quantos bilhões de pessoas já morreram desde Adão até os dias de hoje. Esse foi Adão. Mas também por um homem só, por um ato só, em Jesus, que fala, a dávida transbordou sobre muitos. Então, o presente transbordou. De que forma? Esse presente da justificação, da aceitação em Deus. Por quê? Todos que recebem a dávida, a justificação pela fé, podem viver agora, porque Jesus veio e venceu a morte e dá a vida para todos que morrem. Isso, porém, seria apenas a reversão, seria reverter o que Adão fez. Ele, por causa dele a morte, por causa de Jesus, a vida é vida eterna. Porém, diz aqui, temos algo que é muito mais. Versículo 15, transbordou ainda para muitos, e foi muito mais. Como que muito mais? Porque Jesus não trouxe apenas a vida após a morte, mas nos trouxe vida abundante hoje. Nos trouxe vida com a qualidade de Deus para todos nós. Ele nos trouxe vida que transborda. Então a dávida transbordou sobre muitos. Adão nos trouxe a morte, Jesus nos trouxe a vida após a morte e a vida hoje. A vida abundante, a vida inteira, completa, que faz sentido. Adão nos trouxe uma experiência única. Todos morremos uma vez só. Mas Jesus trouxe uma experiência de vida que se repete milhares de vezes. Sempre que você precisar dessa vida, você pode receber de novo. Sempre que o teu espírito estiver abatido, triste, que você se sentir oprimido ou inseguro ou não adequado, diante de Deus, longe dele, você pode correr para Jesus e receber essa vida. Então, Adão, uma coisa ruim, uma vez só. Jesus, uma coisa maravilhosa, não apenas na eternidade, mas hoje. E isso milhares de vezes. Em segundo lugar, ele fala sobre, versículo 16, o contraste entre a dávida e o resultado, a consequência do pecado. Vou ler mais uma vez. Não se pode comparar a dávida de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dávida decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Então, qual foi a consequência? Por causa de um pecado, todos foram julgados. Qual foi o julgamento? Condenação. Você foi condenado à morte física e espiritual. E para isso, um pecado só bastou, foi suficiente. Agora nós olhamos para o outro lado. Através de Jesus, não foi apenas um pecado que foi apagado, mas uma multidão de pecados. A justificação veio para nós através do perdão de muitas transgressões, porque todos os pecados do passado, presente e ainda futuro foram postos nos ombros de Jesus. Apesar de inúmeras transgressões, Ele trouxe um novo relacionamento para nós com o Senhor. É como se a gente imaginasse um fósforo, que alguém joga ali numa floresta seca, na mata, e um fósforo só vai incendiar a floresta inteira. E vai ficar difícil, apagar esse fogo todo. Agora, o pecado entrou no mundo como se fosse um fósforo, foi se espalhando, todos que nasceram depois com pecado. E o mundo está do jeito que está, uma floresta em chamas. Aí veio Jesus e apagou o fogo todo, Apagou essa floresta cheia de pecados, apagou todas as transgressões. Então a gente vê a grandeza de Jesus, é muito mais. Ele perdoa uma multidão de pecados. E para todos os pecados, quantas vezes a gente pecar em nossa vida, há perdão para todos os pecados. E ainda há um grande contraste entre os dois reinos. Vamos ler o versículo 17. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dávida da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo.
Não há comparação entre esses reinos. A morte reinou, né, através do pecado de Adão. E não é apenas o funeral que a gente espera no final da nossa vida, que é um lembrete solene, né, da garra mortífera, né, da morte sobre os seres humanos, mas também fala do reino da morte durante a vida. A morte é a essência da vida, é a tristeza, né? É a depressão que a pessoa tem, é o medo, né? É a solidão, a miséria. Hebreus 2, 14 e 15 nos falam que Jesus veio, né, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. A morte, o reino da morte traz medo. As pessoas têm medo. E a gente viu como as pessoas, né, governos e tudo mais, né, até se aproveitam do medo das pessoas. Na pandemia a gente viu isso, né, de tudo. Qualquer coisa você pode vender se a pessoa tem medo, né? E as pessoas vivem com medo. As pessoas vivem com medo de perder a vida, mas de perder qualquer coisa, de perder o seu status, né, o seu conforto, sua tranquilidade, né, tudo que constitui a sua vida. As pessoas têm medo. Então isso é por causa de Adão. Mas agora Jesus veio, né? Jesus veio e a vida reina através de Jesus. Eu gosto disso que ele fala, uma imensa provisão de graça. Todos que creem em Jesus têm uma imensa provisão de graça. Foram declarados justos, aceitos por Deus e Paulo fala, esses vão reinar, né? Esses que vão reinar, esses que vão ter uma vida diferente, esses que não vão ter mais, não vão ser mais escravizados pelo medo, mas livres, não só para um dia experimentar a vida, mas muito mais livres para experimentar hoje o amor, a paz, a alegria, a força, o sustento, né? A satisfação que está em Jesus. E você pode receber isso de novo e de novo. Até no meio das tribulações, das pressões e dificuldades da vida, isso está disponível para você. Esse é o reino de Deus. Romanos 14, 17 fala, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Resumindo essa parte, nós ganhamos muito mais em Jesus do que perdemos em Adão. Tem até músicas que falam, vamos voltar para a inocência do jardim. Não, a gente tem muito mais em Jesus do que nos perdemos em Adão. Em Adão, seríamos apenas pessoas inocentes, né, que vão viver eternamente do jeito que ele estava no jardim, né? Mas em Jesus nós seremos glorificados, que é muito mais. Em Jesus nós vamos receber um corpo glorificado, ressurreto, né? Em Jesus a gente tem um outro nível de intimidade, porque nós somos seres perdoados, né? Todos os pecados foram perdoados. Nem os anjos que estão, né, diante da presença de Deus lá no céu experimentaram a misericórdia e a graça que nós experimentamos. A redenção é muito maior do que a inocência. E aí entra a história da redenção na sua vida também. Porque com certeza existem momentos horríveis que você sofreu, que você gostaria de apagar da sua vida. Sofreu antes de Jesus, sofreu com Jesus, sofreu fora da igreja, sofreu dentro da igreja, sofreu coisas que você nem imaginava, né, que iriam acontecer com você e você gostaria de apagar da sua história. Isso não faz parte de mim. Mas por alguma razão Deus permitiu que isso entrasse na sua vida, né? E através da restauração em Jesus, todas essas coisas agora fazem parte de quem você é hoje. Fazem parte da sua história de redenção, que faz parte da grande história de redenção de Jesus com a humanidade. Então podemos até aceitar aquelas coisas do passado e falar, o Senhor permitiu para que entrasse na minha história de redenção, para fazer a tua glória maior ainda.
Se tiver alguma coisa ainda que a gente está remoendo, né, talvez a gente precisa da restauração completa, né, em Jesus sobre aquela situação, mas é um processo que Deus quer fazer em nós, né, de fazer essa história de redenção. Vamos ver um resumo, então, os versículos 18 a 19, que antes que Paulo encerra esse capítulo, ele resume o que é o ato, então, e o que é o efeito desse ato. Consequentemente, ele diz, vamos resumir, consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Então, um só ato de um só homem, Adão e Jesus. Se você escolhe Adão como seu representante, você está em condenação, né? Condenação à morte, física e espiritual. E, mais uma vez, as pessoas podem falar, mas eu não escolhi ser identificado com Adão. Bom, você nasceu, né, dessa linhagem. A gente falou de teste de DNA. Se você fizesse hoje um teste de DNA e tivesse o DNA de Adão, teria um grande match, né? Teria uma grande semelhança aí, porque ao longo do tempo, né, claro que Adão tinha todo o DNA possível, né, para criar toda a raça humana, mas o seu DNA tem alguma coisa de Adão, né? Você se identificou com Adão quando nasceu, mas também você escolheu Adão. Você escolheu se identificar com Adão na primeira vez que você pecou. E todas as outras vezes que você escolheu pecar, você escolheu se identificar novamente com esse homem e com o pecado dele. Mas se você escolhe Jesus como seu representante, como diz aqui, você escolhe a vida. Você recebe a vida, né? Você recebe a vida eterna, como disse nesses versículos, que não é apenas após a morte, uma vida sem fim, mas vida transbordante hoje, vida abundante hoje, vida, né, a vida de uma qualidade de Deus. Tudo porque nós fomos aceitos por Deus pelo sacrifício de Jesus. E isso para a gente não perder também esse ponto, é uma dávida, né? Porque algumas pessoas ao longo da história já entenderam um tipo de uma coisa universal, né? Todos vão ser salvos de qualquer jeito. Não é assim. Uma dávida é um presente que precisa ser recebido, né? Posso falar, eu tenho um presente para você, mas enquanto você não recebe, não toma de mim, não é seu, né? Da mesma forma, nós recebemos a dávida, que é a justificação, pela fé. Quando nós cremos, quando nós falamos, eu coloco a minha confiança em Jesus, é nesse momento que a dávida se torna nossa. Então, é apresentada, é oferecido, né, para todos da raça humana. Mas só quem coloca a sua fé em Jesus também vai receber esse presente. Só aqueles que creem e nascem de novo. É essa a condição para você fazer parte do reino de Jesus, para você escolher Ele como representante. João 1, 12 e 13 falou que, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, que é Jesus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, né? Voltamos para Adão, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Você já nasceu por descendência de Adão. Então você lê o registro de Adão, tudo que ele fez, como que ele morreu, e você lê a sua história. Até porque você teria feito a mesma coisa se estivesse no lugar dele. Mas se você nasceu de novo, e quem ainda não nasceu de novo, precisa fazer isso, precisa nascer de novo. Porque aí você se identifica com Jesus. Você lê a história de Jesus e você percebe que a história dele se torna a sua. O registro de Jesus é o seu, como ele venceu o pecado, como ele venceu a morte, como ele venceu a carne, o mundo, né?
como Ele venceu tudo. E esse registro de Jesus, então, é a nossa história, simplesmente porque nós escolhemos Ele como representante. Então, qual é o seu representante? É um ato só, uma pessoa só, mas isso faz toda a diferença se você ainda é um pecador condenado ou uma pessoa declarada justa. E a riqueza da palavra é tão grande que Paulo, com certeza, não tinha nem tempo e espaço para fazer uma comparação completa, né, de Adão e Jesus. Aqui mesmo, nesses versículos, ele falou a desobediência e a obediência. Mas a palavra é tão rica que você pode, quando começa a meditar um pouco e comparar, tirar tantas outras implicações. E algumas que eu encontrei eu queria compartilhar com vocês, mostrando o grande contraste. Adão cedeu à tentação num jardim. Jesus resistiu à tentação num jardim. Adão, quando ele comeu, ele quebrou a aliança com Deus. Jesus, quando comeu, ele estabeleceu uma nova aliança. Adão provou da morte comendo de uma árvore. Jesus provou da morte pendurado numa árvore. Adão estava nu e recebeu vestimentas. Jesus tinha vestimentas, mas ele foi feito nu, né? Tiraram toda a roupa dele na cruz. Adão, o ato dele trouxe espinhos. Jesus, ele usou a coroa de espinhos. Adão trouxe a maldição e Jesus se tornou maldição para nós. Adão era o homem que queria ser como Deus. Jesus é Deus que se tornou homem. Adão escondeu a sua face de Deus e Jesus orou para que Deus não escondesse a sua face, né, dele na cruz. Adão culpou a sua esposa, Jesus tomou toda a culpa da sua noiva. E Adão ganhou a sua esposa quando Deus abriu o seu lado, enquanto Jesus ganhou a sua noiva quando o homem abriu o lado de Deus. Adão era imortal e escolheu morrer. Jesus era mortal, mas escolheu ressuscitar. Então você vê uma nova história. Você vê que nada disso poderia ser por acaso, um acidente. Tudo foi bem planejado e todo esse plano já existiu desde antes da fundação do mundo. E ainda quero incluir mais um detalhe. Isso nos mostra que Adão é uma pessoa histórica. Muitos cristãos hoje até falam, não, é um simbolismo, né, uma alegoria para a gente entender o começo de tudo. Mas se Paulo acredita que Adão e Eva foram pessoas reais que existiram de verdade, assim como Jesus existiu, nós também precisamos crer nisso, né? Porque se Adão e Eva não seriam pessoas reais como Jesus, essa comparação, esse contraste que Paulo faz, não faria sentido nenhum. Então podemos crer que são pessoas que realmente existiram. E vamos terminar o raciocínio de Paulo com o reino da graça, versículos 20 e 21. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele volta nesse final para a lei. Ele já tinha falado que a lei não foi dada para nos justificar. Ele nos lembrou que a lei nem é a lei que nos faz pecador, né? Mas nós já somos pecadores por causa de Adão. Então, para que serve a lei? Ele fala para ressaltar o pecado, para nos mostrar quão ruim, quão feio, quão horrível o pecado é. Porque diante do contraste que a gente tem de santidade pela lei, a gente vê a gravidade, a seriedade do pecado. Assim como você pode colocar um diamante, né, num fundo preto e você vê essa pedra preciosa brilhando mais ainda. Mas não ressalta apenas dessa forma que a gente vê com mais clareza o pecado. Também ressalta o pecado porque uma vez que você vê
o padrão de Deus, a natureza em nós é induzida, né? A lei até atiça, de certa forma, o pecador. Assim como uma criança que você fala, não faz isso, provavelmente vai fazer aquilo que não deve fazer, né? Da mesma forma, a natureza em nós, quando ouve Deus falar, não faz aquilo, aí a natureza já joga um monte de dúvida. Mas por quê? É algum prazer que Deus não quer que a gente experimente, né? Então vamos fazer mesmo assim. A tentação é tão grande de quebrar a regra e para isso a lei também veio, para nos mostrar que a gente não consegue resolver o problema do pecado sozinho, mas precisamos do Salvador. E qual é o muito mais de Deus agora, diante dessa lei? Porque o pecado aumentou, mas onde o pecado aumentou, a graça transbordou. O pecado certamente, né, aumentou muito, porque de um ato de desobediência, qual foi o próximo? Caim e Abel, assassinato, né? Aí você vai para poligamia, imoralidade sexual, rebelião aberta contra Deus, né? E o dilúvio precisava vir. E depois do dilúvio continuou, porque todos nasceram de Adão, nasceram pecadores. E hoje a gente vê o aumento do pecado, né? A gente vê que é cada vez mais notório, cada vez mais gritante. Não passa um dia que você não vê uma notícia que é chocante, né? Não existe mais pudor, não existe mais amor pela vida, né? E a gente fica chocado diante de tudo isso, né? De forma macro, né? No mundo inteiro, mas micro também na nossa vida, ao nosso redor. E Deus fala, mas o reino da graça é muito mais. Superabundou. Onde o pecado aumentou, a graça superabundou. Não tem como diminuir, né, a graça. A graça é sempre maior. Quanto mais pecado, mais graça está disponível. Não importa a multidão de pecado que você possa ter ou que possa estar ao seu redor, sempre vai ter graça suficiente e muito mais, né, disponível para esses pecados. Deus está pronto para perdoar. E é interessante até que quando o pecado aumenta, a pessoa, ao ela se afundar no pecado e receber toda a destruição e maldição por causa do pecado, está cada vez mais aberta para procurar uma solução. Está cada vez mais disposta a perguntar, como eu posso sair dessa, né? Está cada vez mais, entende cada vez mais como é insensato seguir uma vida assim no pecado. E está pronta cada vez mais para se arrepender e receber o perdão e a graça de Deus. Assim como o filho pródigo, né? Que quando começou a comer, ou gostaria de ter comido aquela ração de porcos, né? Aí ele caiu em si. E da mesma forma, o pecado aumentando, a graça aumenta também e está logo ali do lado do pecador. Isso nos mostra que não tem como pecar mais do que Deus pode mostrar graça. Sempre vai ter mais graça, né? Não tem comparação entre os dois, é um grande contraste. Nenhum número de pecados nos deixa tão distante de Deus que a gente não pudesse voltar no mesmo instante, no instante em que a gente cai em si e fala, Deus me perdoa. Deus, eu confesso o meu pecado, e a gente se arrepende e naquele momento a gente recebe o perdão de Deus por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Como alguém no seminário falou uma vez, Deus é mais bom do que a gente é ruim, né? Do que a gente pode ser mal. Deus é sempre melhor, né? É mais bom do que nós. O pecado, então, resumindo, reinou através da morte. Porém, isso é um reino temporário, porque nós lemos nas últimas páginas da Bíblia que a própria morte vai ser lançada no lago de fogo e depois não vai existir mais. Enquanto isso, tem dois reinos lado ao lado, mas o único reino que é eterno é o reino da graça. E hoje nós podemos experimentar a vida desse reino através de Jesus Cristo. Essa vida que vai se manifestar em nós como a vida de Jesus.
Alguém que não viveu para si mesmo, mas para outros. Alguém que viveu para a justiça, né? Que viveu uma vida de santidade. Alguém que doou a sua vida e no final foi vitorioso e ganhou a vida eterna para nós, hoje e para todo sempre, uma vida sem fim. Então a gente vê um homem só, um ato. Mais um homem, um ato só. Mas se a gente coloca a nossa fé nesse segundo homem, em Jesus, a gente ganhou tudo. A gente escolhe Ele como representante e não é apenas revertido aquele ato lá no Jardim de Éden, mas nós ganhamos muito mais em Jesus do que perdemos em Adão. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelo Teu presente. Essa dávida, Senhor, que a gente não merece, mas recebemos pela fé, pela Tua graça, Senhor, hoje, todos os dias e cada momento que a gente precisar. Obrigado que essa vida flui livremente do Teu trono da graça sobre nós e é espalhada, Senhor, derramada sobre nós a cada momento. Senhor, que todos os traços de morte ao nosso redor possam ser removidas, Senhor, aos poucos e que a luz, Senhor, da Tua vitória, naquele domingo da ressurreição, Senhor, possa brilhar do túmulo para fora, Senhor, possa brilhar, Senhor, dos nossos corpos mortais para fora, para esse mundo, Senhor. Que as pessoas vejam que mesmo, Senhor, sendo vasos de barro, Senhor, pessoas frágeis, pessoas que vão morrer como todos os outros, porém nós temos esse grande tesouro dentro de nós. E que esse tesouro, Senhor, possa ser manifesto, que essa luz possa ser manifesta, que as pessoas vejam através das nossas obras e atos, Senhor, que nós temos um Pai do céu. Senhor, que aquilo que a gente faz em vida possa refletir a Tua vida, Senhor Jesus, e que as pessoas vejam essa luz brilhar e possam glorificar o nosso Pai que está nos céus. Senhor, onde a gente estiver ainda experimentando ausência de vida, Senhor, onde a morte ainda queira entrar, Senhor, na nossa vida, com o Seu reino nos atingir de alguma forma, pedimos, Senhor, que Tu possas, Senhor, tirar todas essas trevas, Senhor, e deixar a Tua luz brilhar. Que Tu possas, Senhor, repreender todo o reino das trevas, Senhor, todo o reino da morte e o medo por qual Satanás quer reinar, Senhor, nas pessoas, ou até em nós, filhos e filhas Teus, Senhor. Que a gente possa viver a Tua vitória, Senhor, diariamente. E que todas as mentiras de Satanás sejam repreendidas, Senhor, e todos os esquemas, Senhor, que ele tem planejado contra a Tua igreja possam cair para o chão, Senhor, e que o Teu reino seja estabelecido. Que, Senhor, seja feita a Tua vontade em nós e através de nós. Te louvamos e Te agradecemos que Tu és muito mais e que nós recebemos em Ti, Senhor, algo que a gente Senhor, nesse momento, nessa terra, Senhor, nem vai entender por completo. Mas já Te agradecemos, Senhor, pela imensa provisão da Tua graça. E que nós estamos descobrindo a cada dia, Senhor, a grandeza do Teu ato. Um único ato por um único homem, perfeito, maravilhoso, nosso Salvador, Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.